Olá! Na aula passada nós vimos o método de integração por frações parciais na sua forma mais simples possível. Nós agora vamos introduzir uma forma um pouco mais elaborada desse método, incluindo uma segunda possibilidade que pode ocorrer para as raízes do polinômio que consta do denominador da fração parcial. Então vamos lá. Então nesse caso, que nós chamamos de método tipo 2, nós temos um denominador que tem todas as raízes reais, isso é semelhante ao que nós vimos vendo, mas algumas das raízes são múltiplas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o polinômio Q pode ser escrito da seguinte forma. Vejam que essas primeiras n raízes são de multiplicidade 1, né? O expoente aqui é 1, mas as raízes seguintes, as m raízes seguintes, elas têm multiplicidade K1, K2, etc. Então, um exemplo, aqui eu continuo considerando todas as raízes, evidentemente, diferentes, porque senão a noção de multiplicidade não faria sentido aqui. Então, nesse caso, vejam que todas as raízes pertencem aos reais, mas algumas têm multiplicidade. Ok? Vamos ver um caso particular, específico. Nós tivermos, por exemplo, uma situação como essa, não importa a cara de px, desde que ele tenha grau menor do que o denominador. E aqui nós apresentamos uma situação em que temos duas raízes de multiplicidade 1, o 2 e o 5, e uma raiz de multiplicidade 2, que é o 3. Quando isso acontece, nós escrevemos aquela expressão anterior, então isso aqui vai ficar sendo a integral de um termo assim, que nós voltamos a escrever da mesma maneira, mas agora como o termo de x menos 3 tem multiplicidade 2, a raiz 3 tem multiplicidade 2, nós somos obrigados a incluir esse termo que aqui está. Então a nossa integral passa a ser uma integral desse tipo. Mais para frente, nessa aula ainda, eu vou explicar por que esse termo aqui é absolutamente necessário. Na verdade, os dois termos são absolutamente necessários, tá bom? Quando tem multiplicidade. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar. Nós escolhemos naquele mesmo exemplo anterior o P de x como sendo esse polinômio de terceiro de grau 3, né? E vamos então fazer isso aqui. Aqui eu preparei já as contas impressas, né? Tipográficos, porque senão fica muito longo o exercício, tá bom? Então eu vou apresentando as contas aqui e você que está estudando o vídeo, vá parando o vídeo e entendendo as passagens que vão ser apresentadas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, já foi dito, é expressar este integrando original nessa forma que aqui está, lembrando que agora, por causa da multiplicidade, esse termo tem que ser introduzido também. Então agora o que eu faço? Eu faço a simplificação disso aqui, usando o mínimo múltiplo comum. Agora a noção de mínimo múltiplo comum é importante, porque tem esses dois termos aqui, né? E eu chego então a este resultado. Eu já cortei aqui os denominadores, que são iguais, e quando eu faço a racionalização, o que eu obtenho é o seguinte: 3x ao cubo menos 2x, que é esse termo que está aqui, ele tem que ser igual a essa relação entre os coeficientes para cada um dos expoentes, tá bom? Para x ao cubo, para x ao quadrado, para x e para o termo constante. Então eu tenho que comparar, evidentemente que como não tem, eu posso ir comparando 1 a 1, né? Então o termo x ao cubo é 3, o coeficiente, então A1 mais A2 mais A3 tem que ser igual a 3. O termo em x ao quadrado é 0, então aqui está o termo em x ao quadrado, que é esse que aqui está, né? Menos 11, menos 8, etc. Tem que ser igual a 0. O termo em x é menos 2, então esse termo aqui tem que ser igual a menos 2, que é o que está aqui. E o último termo, como não tem termo constante do outro lado, ele é igual a 0, que foi isso que apareceu aqui. Bom, fazendo o cálculo dessas raízes aqui, o que se obtém então para
como solução são esses valores que aqui estão, tá? O A1, A2, A3 e A4, que são as variáveis desse sistema de equações, de 4 variáveis, 4 equações, 4 incógnitas. É muito importante isso. Eu vou mostrar que essa é a razão de ter 4 variáveis, 4 equações e 4 incógnitas, é a razão de ter que se incluir esse cara aqui. Mas seja como for, então nós obtivemos esse resultado. Isso significa que a nossa integral pode ser escrita dessa maneira. Então veja aqui que eu tenho menos 20 terços, no A1, né? E o A1 aparece, né, nessa situação aqui. O mais 365 sobre 12, 1 sobre x aqui, é x menos 5. O A3 é menos 83 sobre 4, x menos 3, está aqui. E o menos 75 sobre 2, que é o A4, 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Eu posso fazer então essa integral com muita facilidade, e ela então fica dando como resultado isso daqui, menos 20 terços de logaritmo de x menos 2, mais 365 dozeavos de logaritmo de x menos 5, menos 83 quartos de logaritmo de x menos 3, e esse termo aqui, como tem um expoente, ele dá simplesmente o positivo, né? Porque isso aqui é como se fosse um x menos 3 a menos 2, sobre menos 1, então corta o sinal e fica isso daqui mais c. Então a gente chega rapidamente no resultado que nós desejávamos. Agora, rapidamente em termos, né? Porque na verdade o que acontece é que essas contas que estão apresentando aqui, elas são contas muito simples, mas são contas que são longas, né? Então imagina resolver um sistema como esse aqui, pode dar um trabalho considerável, tá? Então esse é um método trabalhoso, braçal, né? Mas ele não é um método difícil de aplicação, tá bom? Agora eu preciso explicar por que eu coloquei esse termo aqui. Uma boa maneira de explicar a razão desse termo é mostrando o que acontece se eu não coloco, né? Então vamos lá. Então, olha só, eu tenho que manter esse, não tem jeito, porque eu tenho que ter uma função com elementos ao cubo. Se eu não incluir esse termo aqui, eu não consigo fazer aparecer termos ao cubo aqui, eu só consigo aparecer termos ao quadrado. Então vamos pensar que eu excluí o termo que era o A3 sobre x menos 3, que seria o único que eu poderia excluir para ter consistência. Se eu faço isso, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu aplico os mínimos, múltiplo com 1 aqui, faço uma racionalização disso e obtenho então uma relação como essa. Esse termo aqui vai dar um x ao cubo a 1 mais a2, x ao quadrado vezes isso, x vezes isso, e esse daqui. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho novamente 4 termos, né? 1, 2, 3, 4. E cada um desses, quando comparado com isso daqui, vai dar uma equação linear. Então o que eu tenho aqui é esse sistema de equações. Agora olha só esse sistema de equações. Ele tem uma característica interessante. Quantas variáveis eu tenho? Eu só tenho 3 variáveis. O A1, o A2 e o A4. Não tem mais variável aqui. Então eu tenho 3 variáveis, né? 3 incógnitas. Mas quantas equações eu tenho? Eu tenho 4. Então esse é um sistema de 3 incógnitas e 4 equações. De maneira geral, um sistema assim, ele é insolúvel, tá? Ele não tem solução. Então, se vocês tentarem achar a solução para isso aqui, vocês vão ver que ela não existe e, portanto, não tem solução. Então, o que isso está querendo mostrar? Isso está querendo mostrar que é impossível você escrever esta função dessa maneira, tá? Então, a inclusão do A3 sobre x menos 3 é necessária para que você introduza no problema mais uma incógnita, porque aí você fica com 4 incógnitas e 4 equações, e aí o problema passa a ser solúvel, tá bom? Então essa é a razão pela qual você é obrigado a colocar tanto o termo com o denominador linear, quanto o termo com o denominador quadrado.
quadrático. Ah, e se fosse um cubo aqui? E se fosse um cubo aqui, você teria que colocar o termo linear, o termo quadrático e o termo cúbico. Se fosse a quinta, linear, quadrático, cúbico, quártico e a quinta também, tá? Então, evidentemente que quanto maior for a multiplicidade, mais complicado vai ser o problema, porque novas variáveis vão ser introduzidas, tá bom? Então é isso que eu queria apresentar. Obrigado por assistir.